O quê? Hã? Você foi enganado? Sério? Você acreditou? Acreditou? Você foi vítima da agenda Alien, saiba disso. Engendrada pelos filhos da perversidade, sob a inspiração de Satanás e seus demônios, assista no canal Escatológico um estudo profundo e revelador sobre esse tema, com a ajuda de uma ferramenta perfeita, o diagrama da agenda Alien. Bem-vindo ao canal Escatológico. Nós vamos mostrar para vocês um diagrama da agenda Alien, e que na verdade se constitui da grande decepção espacial. E esse diagrama, ele coloca textos bíblicos, compara diversos eventos com a Bíblia, e ele diz aqui que é uma forma de identificar uma falsa bandeira de invasão alien, e nós sabemos que está em curso, tá, pessoal? Isso está em curso hoje, agora, nesse momento que eu estou aqui falando com vocês. No momento que você está assistindo esse vídeo, saiba que a grande decepção do espaço, uma falsa bandeira de invasão alienígena, está em curso no seio da humanidade. Vou mostrar aqui para vocês e vamos fazer alguns comentários sobre esse diagrama, que eu achei muito bom, sabe? Muito interessante, tá? Como é que eles conseguiram armar tudo bem engendrado, tá? Porque eles têm muito poder econômico, principalmente, tudo bem engendrado para levar a humanidade a um engano total, engano da invasão alienígena. Vou colocar aqui o diagrama na tela, tá? A gente vai dar uma olhada. Eu não sei quem é que produziu isso, mas está muito interessante. A grande decepção espacial. Como identificar uma invasão alien de falsa bandeira. Ele coloca aqui um texto bíblico. Vou mostrar aqui para vocês o diagrama em sua inteireza. Aí fica difícil ler e a gente vai ter que aumentar, né? E buscando aqui e traduzindo, tá, pessoal? Vamos ver aqui. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11. Diz assim: a esse, que é o anticristo, tá? Cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, a operação do erro, para que creiam a mentira. Em inglês está aí Strong Delusion, em português está traduzido como a operação do erro, tá? E fala assim, e que ele vem com todo o engano da injustiça para os que perecem, para aqueles que não foram eleitos e eles não tiveram a vida de Cristo, um novo nascimento. Então essas pessoas que elas não receberam o amor da verdade para serem salvas, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que creiam a mentira. Então eles vão crer, já estão crendo. Então vamos continuar aqui. Aqui ele fala a respeito da eficácia de Satanás, da grande ilusão, e as pessoas devem acreditar nisso. E por incrível que pareça, elas estão acreditando, tá? Aí ele coloca aqui uma observação, como se fosse uma advertência. Ele diz que existe muita desinformação sobre essas perspectivas, mas considere esses pontos sob a luz da profecia dos últimos dias, ou os últimos tempos. Em 1942, teve o primeiro foguete a alcançar o espaço exterior, o alemão A4, do time de Wernher von Braun. Em 1957, já inaugurada de certa forma essa era espacial, houve então o lançamento do Sputnik em 1957. Em 1958, o Explorer 1 foi lançado, é o primeiro satélite americano e que teria detectado a radiação do cinturão de Van Allen. Ele desenvolveu o foguete Júpiter em função desse satélite. De 1959 a 1963 houve o projeto Mercury. Mercury Odin era uma cápsula que estava em cima do Atlas, o rei de Atlantis, do foguete Atlas. Aí diz aqui, rei de Atlantis. E notem que esses filhos da perversidade sempre batizam os seus artefatos com nomes de deuses pagãos.
De 1965 a 1966 houve o projeto Gemini. E aqui no projeto Gemini nós vimos que essa cápsula foi nomeada, com o nome do rei do submundo. O foguete de lançamento foi batizado como Titã. Na mitologia, uma raça primordial de deidades poderosas, pertencentes ao primeiro panteão de deusas e deuses gregos. E aqui tem outra passagem bíblica, tá? Que diz assim, que Satanás é conhecido como príncipe das potestades dos ares. Então vamos ler em Efésios 2:2. Interessante, né, que toda essa parafernália, esse investimento todo, e para convencer a humanidade de que é possível ir até o espaço sideral, isso tem um fundamento bíblico. Tá? Interessante isso, pessoal. Tá? Essa ideia de viagem espacial vem daí, ó. Efésios 2:2. E diz assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Está falando que aquele que crê no Evangelho, em Cristo, ele foi vivificado, porque nós estávamos mortos. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O príncipe das potestades do ar. Ele vai desenvolvendo essa pequena história do projeto espacial, ou da era espacial, da seguinte forma, tá? Ele fala aqui de um início antecipado, ou uma preparação para um plano muito bem engendrado, que vocês vão ver aqui bem explicado nesse diagrama. Aí ele faz o apanhado histórico de como foi possível fabricar todo esse teatro a respeito da conquista do espaço, e ele fala aqui o começo, o início de tudo isso, tá? Ele faz um apanhado dos primórdios de como a tecnologia evoluiu para poder perpetrar o engano sobre a humanidade. Ele diz que a Alemanha nazista, especialmente perto do fim da guerra, fez incríveis avanços em tecnologia a passos largos, e isso em um período curto de tempo. Eles tinham um bombardeio camuflado chamado Horten, em formato de asa, com a tecnologia stealth. Eles estavam 30 anos mais avançados do que os aliados. Outros exemplos dessa vasta tecnologia, desse salto nessa vasta tecnologia, foi o jato deles chamado Messerschmitt Jet e as bombas V2. E essa tecnologia era tudo o que a América desejava. Então, toda essa tecnologia era tudo o que a América queria, trabalhando em seus próprios programas, independentemente da fonte e operadores. A fonte oculta de grande parte de seu conhecimento também foi introduzido. Annie Nerb. Evidências confiáveis também sugerem que os principais cientistas nazistas deixaram a Alemanha em comboios de submarinos antes do final da guerra, com os melhores avanços, deixando menos distração, tecnologia e cientistas para trás. Aí ele diz assim, para reflexão: em média, o complexo militar tem acesso a armas secretas e tecnologia que são 10 anos mais avançadas do que a tecnologia civil. Além disso, também existem tecnologias avançadas que foram suprimidas, conhecidas e controladas por círculos muito fechados por razões variadas. Então aqui vocês já podem ver a atuação de sociedades secretas nesse métier, nesse teatro fabricado para o engano das nações. É sabido que os nazistas estavam desenvolvendo discos voadores, Rundzelg, Fuhrball, discos, Raunebo, V7, etc., embora hajam escassas especificações a respeito dessas aeronaves. Considerando o nível de conhecimento oculto que buscavam, armanem, e recebido juntamente com insights históricos, acredita-se que esse projeto foi muito mais desenvolvido do que inicialmente era levado a crer depois da guerra. Essa tecnologia e muitas outras
foram aparentemente aquilo que mais se manteve escondido do alemão nos estágios finais da guerra. Considerando que isso foi há mais de 65 anos, essa tecnologia foi mais provavelmente aprimorada e finalizada décadas atrás em projetos secretos americanos. Não seria exagero suspeitar que os cientistas de mentalidade luciferiana envolvidos na operação Paperclip dos Estados Unidos eventualmente também colaboraram em outras tecnologias e no desenvolvimento dessa tecnologia. Wernher von Braun e uma centena de sua equipe foram levados para os Estados Unidos. Embora a especulação possa continuar, para nós é o suficiente para suspeitarmos que essa tecnologia e aqueles por trás dela desempenham um papel vital num grande engano do anticristo. Então, pessoal, faz muito mais sentido, tá? Esse trecho aqui faz muito mais sentido do que você acreditar que discos voadores vêm do espaço sideral e são fabricados por alienígenas. É só o sujeito raciocinar um pouquinho, tá? Bom, pessoal, aí aqui, nessa parte do diagrama, ele fala a respeito de Wernher von Braun. Wernher von Braun foi o diretor técnico em Peenemünde, na Alemanha nazista. E ele teve conhecimento em primeira mão a respeito dos campos de concentração, cuja mão de obra escrava era utilizada no programa de foguetes. Ele também foi detido quando possuía o posto de major nas SS e várias vezes visitou a fábrica da Mittelwerk, próxima ao campo de concentração de Mittelbau-Dora. Então vocês podem ver, tá, que o Wernher von Braun ele não era bonzinho, ele era um nazista. E aqui, ó, ele coloca um diagrama bem interessante. Wernher von Braun, criminoso de guerra, transferido para os Estados Unidos, a NASA transformou o mesmo Wernher von Braun em herói americano. E aqui, ó, existe uma influência ou um conhecimento oculto por trás disso tudo, tá, pessoal? Existe aí o ocultismo e o conhecimento oculto. É uma influência do ocultismo e desse conhecimento na transformação de um nazista em um herói americano. E ele também vai falar depois sobre a aliança entre o Walt Disney, ou a Disney, com Wernher von Braun, um criminoso de guerra transformado em herói americano, tá? Então vocês observem bem aqui esse diagrama, esse desenho, e tirem suas próprias conclusões. O Walt Disney, ele era filiado aos Demolai, que é um braço da maçonaria. E aqui nesse esquema, nesse desenho, você pode ver aqui, de 1960 a 1970, que o von Braun ele foi diretor na NASA, no Marshall Space Flight Center. E o ex-companheiro dele, de Peenemünde, Kurt H. Debus, foi o primeiro diretor do Centro Espacial Kennedy. Nós podemos dizer, tá, pessoal, que a Alemanha nazista não foi derrotada, ideologicamente falando, com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Porque vocês podem ver que até mesmo o nome, né, NASA, que significa engano, também tem o mesmo som de nazi, correto? Eles se esconderam e zombam, né? Conseguiram zombar até dos ditos vitoriosos, o povo que achou, vencemos a guerra. Mas na verdade eles estavam no controle de muito dinheiro da nação americana, através desses projetos financiados pelo governo americano, esse projeto mentiroso de conquista espacial. E interessante que é Kennedy Space Center, né? Eu estive lá nesse local, Kennedy Space Center. E o Kennedy foi um presidente americano que lutou contra os nazistas, tá? Não é uma coisa muito estranha, pessoal?
Raciocine aí. E a coisa continua a ficar mais estranha. Em 1955, diz aqui que o Von Braun trabalhou com a Disney e os estúdios Disney para trazer maior interesse público no futuro das viagens espaciais. Sua primeira transmissão, Man in Space, o Homem no Espaço, atraiu 42 milhões de espectadores. A década de 1950 viu uma rápida onda de publicidade e promoção da humanidade no espaço. E essa publicidade continua até hoje. Agora vocês vão ver aqui, algo bem interessante a respeito de Walt Disney. Olha aí, pessoal. Walt Disney ele era conhecido por conhecer Anton LaVey, o autor da Bíblia Satânica e o líder da Igreja de Satanás, que também considerava o Walt um de seus guias. Muitos dos filmes da Disney incluem temas satânicos e simbolismo oculto, imagens e referências pervertidas. Walt também foi um maçom de grau 33, profundamente conhecedor do ocultismo. O reino mágico de Walt tornou-se o reino perfeito, se tornou o lugar perfeito para reunir pessoas da elite e crianças sem suspeitas. E o ponto mais alto, tá, pessoal, da ligação entre a NASA e a Disney ocorreu quando da farsa da ida à Lua. Mas vamos, antes de analisar esse contexto aqui, né, vemos aqui que parece um arquivo, uma lâmina de um arquivo, parte de um... Ficou bem interessante, né? Ficou bem interessante esse design, que eles colocaram como se fosse a pasta, né? A parte de um arquivo. Bom, mas antes de adentrarmos nesse assunto, nós vemos aqui que em 1952 ocorreu um evento em Washington. Isso foi filmado e testemunhado por muitas pessoas. Então vocês podem ver aqui que em 1952 ocorreu aquilo que eles chamam de Washington Flap. E por 2 fins de semana consecutivos em julho, numerosas pessoas viram um enxame de discos voadores sobre Washington DC. Jatos da Força Aérea Americana foram acionados com ordem para atirar neles, para abatê-los, mas não conseguiram chegar perto o suficiente. Então, vejam só, a tecnologia desenvolvida pelos nazistas, aprimorada pelos americanos, sendo utilizada para enganar o próprio povo. E aqui ele faz menção ao nome Apolo, que o programa Apolo foi nomeado como Apolo, o Deus Sol. E em sua origem, tá, está dizendo aqui, a suástica representa o Deus Sol. Agora, vamos falar um pouco sobre Jack Parsons, que é um dos principais fundadores do Laboratório de Propulsão a Jato. Bom, pessoal, e ele continua a falar sobre pessoas envolvidas com o projeto espacial da NASA, o programa espacial da NASA, e um deles foi John ou Jack Parsons, que ele era um satanista, tá, pessoal? Ele foi um dos principais fundadores do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, e desenvolveu combustível sólido para foguetes, e foguetes auxiliares, ou foguetes de reforço. Ele era amplamente conhecido por seu forte envolvimento na magia negra. Ele era amigo íntimo de Aleister Crowley, o homem que se dizia o homem mais perverso do mundo, e L. Ron Hubbard, o fundador da cientologia. Agora, o Ron Hubbard, que vocês podem ver aí, ele viveu na comuna oculta com Parsons, que era chamado Agape Lodge, ou Loja Agape. Isso tem a ver com a maçonaria, tá? E participou ativamente dos rituais de magia com Parsons, incluindo a conjuração de anjos caídos. Ele criou o culto da cientologia, a existência de entidades extraterrestres e objetos voadores não identificados são um dos elementos de sua crença. Tom Cruise, por exemplo, é um adepto ávido e influente
e frequentemente estrela em filmes de propaganda e condicionamento relacionados com alienígenas. Quem aqui não assistiu a Guerra dos Mundos com Tom Cruise? Bom, pessoal, continuando a nossa análise do diagrama da agenda Alien, nós vamos agora continuar a mostrar a linha do tempo que ele coloca aqui, porque depois do programa Apollo emergiu um novo programa do ônibus espacial. E eu lembro quando eu era menino, lia as notícias, né, nas revistas aí do sistema, e eles publicavam isso como sendo um grande passo para a humanidade rumo às estrelas. Vamos ver aqui então como se desenvolveu, após o projeto Apollo, o programa espacial da NASA. Aqui vocês podem ver que o programa espacial continuou com os ônibus espaciais e foi de 1972 até 2011. E nesse período não foi a lugar nenhum, viu? E aqui ele faz menção, vocês podem ver aqui, roteiro, isso é um roteiro, porque eles não dão ponto sem nó, gente. Esses filhos da perversidade, eles são inspirados pelo demônio. E o demônio não é burro, pelo contrário, ele até mesmo se transforma em anjo de luz. Então vejam só, ele coloca aqui script e ele mostra aqui que o significado dos nomes desses ônibus espaciais, eles produzem uma frase, tá? Tanto que ele coloca aí, isso é um roteiro. Quando o significado dos nomes dos ônibus espaciais é colocado em ordem, quando esse significado é colocado em ordem, tá? Vai surgir a seguinte frase, que é o seguinte, que Columbia está em uma grande empresa ou empreendimento, se esforçando para descobrir a Atlântida. E a Challenger, ela foi simbólica e ritualmente destruída. A Columbia, que é outro nome para a América, passou a representar aí uma fênix, que a fênix ela renasce das cinzas. Então isso é um roteiro, pessoal. Eles seguem um roteiro. E esse roteiro tem a ver justamente com as informações que eles têm que passar para os comparsas que fazem parte das sociedades secretas, tá? Eles se comunicam desse jeito. Eles se comunicam mostrando veladamente a verdade para o gado, para a população, o populacho, e aí só aqueles que compreendem, que estão no meio, naquele meio da sociedade secreta, é que vão entender. Só eles vão entender. E o gado vai ficar babando e sendo enganado por eles. Esses números que eles colocam também, tá? Os rituais que eles fazem em lojas de sociedades secretas, os números que eles colocam, os nomes, tudo isso tem a ver com feitiçaria. É para hipnotizar e cegar as massas. Hipnotizam as pessoas com os rituais. Eles praticam esses rituais à mostra na frente das pessoas, mas elas não entendem. Tudo isso é ritual. Nós temos um vídeo que se chama Totemismo Moderno. Então eles estão praticando o totemismo com esses paus de fogo, esses foguetes, né, em forma de pênis de Baal. Ao formato peniano, tá? O falo. Então isso aí eles sempre vão fazer. Aí torres, né? Apontando aqui, ó. Olha o tamanho aqui do Apolo, ó. Gigante, não é? Então, aí sempre, né, são os totens apontando para o céu. Isso aqui tem a ver com a Torre de Babel. É uma referência à Torre de Babel. E aqui vocês podem ver, ó. Vamos ver aqui o significado do nome de cada ônibus espacial que foi construído. Então temos aqui Enterprise, o programa do ônibus espacial. Temos aí Enterprise, o plano para criar um novo governo mundial ou global. Columbia é um outro nome para a América. Desafiador. Todos aqueles que desafiam o plano deles, ou vai contra os planos deles, ou todos os desafiantes do plano, são destruídos. É assim que eles fazem, tá? Descoberta, né? Discovery, a revelação do novo império das cinzas. Atlantis, o nome do novo império. E esforço ou esforçar, o trabalho exigido pelos seguidores do plano. Deu para compreender isso aqui? Enterprise, que é o grande empreendimento deles. Columbia, um outro nome para a América.
A América então passa a ser apenas um meio para se alcançar um determinado fim. O desafio, Challenger, que todos aqueles que desafiam o plano são destruídos. Descoberta, que é a revelação do novo império que surge das cinzas. Atlantis, que é o nome desse novo império. E esforço, o Endeavor, que significa o trabalho requerido ou exigido pelos que seguem esse plano. E eles estão trabalhando. Nós vemos aí então essa agenda Alien, tá? Vocês estão entendendo. Assista ao primeiro vídeo dessa série. Então vamos ver aqui mais, dentro dessa linha do tempo. E aqui está assim: programas duplos. O programa espacial americano começou como parte do Departamento de Defesa, a parte que comumente é vista como programa voltado para civis. Porque o que eles mostram para o público, pessoal, diz aqui, é uma atividade destinada ao consumo público e atenção. Ainda existem programas duais direcionados aos civis e militares. E conforme ele afirma aqui, realmente devem ser considerados dois programas espaciais separados. Mas você nunca ouve falar do segundo. Então você nunca ouve falar que a NASA possui um programa militarmente orientado, tá? E é verdade, pessoal, eu estive lá, né, em Cabo Canaveral, e a gente vê ali que eles conseguem fazer realmente brotar dinheiro do chão, porque transformaram aquilo num grande empreendimento de entretenimento. Aí temos aqui, nessa linha do tempo, aqui a explosão do Challenger, que é o desafiante, né? Aquele que desafia é destruído. Tá aqui, ó, todos os que desafiam o plano são destruídos. Então, essa explosão não foi por acaso, tá, pessoal? O Challenger, quando explodiu, eles estavam enviando uma mensagem, certo? Simplesmente assim. Porque eles podem pegar o dinheiro do contribuinte lá, americano, e fazer com ele o que eles quiserem. Aí eles dizem que foi um erro de fabricação. Não, tudo de propósito. Tanto que não tinha ninguém lá dentro desse Challenger, tá? Se você pesquisar aí, você vai ver que os atornautas, eles estão vivos. Aí está aqui o Columbia, o acidente do Columbia, que é outro nome para a América, e a mensagem que eles querem passar com esse acidente, né, entre aspas, é que é justamente isso. A América, os Estados Unidos, são uma nação que ela foi criada para ser um meio de incrementar, de fazer com que a nova ordem mundial ela seja implementada mais rápido. E os Estados Unidos, assim como todas as nações do mundo, elas serão transformadas. A geopolítica que nós temos hoje será totalmente diferente quando do reinado do anticristo, tá, pessoal? Agora vamos passar aqui para essa folha, né? Top Secret, esse arquivo bem interessante que é sobre a falsa ida do homem à Lua, falsa conquista da Lua. Então aqui está o vital truque da Lua. E ele diz o seguinte, pessoal: para um dia convencer a humanidade de uma ameaça substancial suficiente para entregar o poder global a uma pessoa, a humanidade teve que primeiro ser convencida de que a viagem espacial entre corpos planetários era possível, independentemente da verdade. Então esse projeto Apollo e esse programa espacial, e outra coisa, o programa espacial que teve como início, vocês viram, o Sputnik, que dentro da geopolítica foi lançado pela União Soviética, que era a antítese da nação americana, porque os Illuminati eles trabalham assim, com a tese, a antítese para a formação da síntese. Então todo aquele teatro, tá, pessoal? Todo aquele teatro de que eles eram inimigos e cada um pesquisando mais que o outro, investindo dinheiro, certo? Para conquistar um lugar que não existe, o espaço sideral, tudo teatro. Tudo isso teatro, e um teatro propagado pela mídia, que a mídia pertence a eles. Toda essa mídia podre pertence aos donos do mundo, e eles então foram aí, dentro da agenda deles, fazendo a propaganda, a respectiva propaganda de toda essa ficção, tá? Esse romance, esse roteiro que eles jogaram na cara da humanidade. E eles fazem isso independentemente da verdade. Bom, pessoal, aí diz aqui, ó, ele mostra aqui o módulo de comando e ele fala o seguinte:
Essa informação que ele está passando, isso aí até a própria NASA já disse. No modelo globular existe aquilo que eles chamam de anel de Van Allen. Na verdade, nós sabemos que existe um domo, tá? Nós sabemos que existe um domo. E outra coisa é o seguinte, me parece que a pessoa que fez esse diagrama, ela não crê na Terra bíblica, apesar de crer na Bíblia. Ou está apenas utilizando aqui a semântica dos caras, a própria semântica da falsa ciência, para contestar aquilo que eles mesmos afirmam que é possível, tá? Para contestar aquilo que eles mesmos afirmam que é possível, que é viagem espacial. A nave Apollo, ela não possuía blindagem suficiente para a proteção dos astronautas contra o cinturão de Van Allen, ou contra a radiação produzida por esse cinturão. E que esse cinturão de Van Allen também protege a Terra da radiação, né? Ele diz aqui que os russos tentaram ir além do cinturão, mas foram cozidos. Olha só. Eles cancelaram o seu programa lunar. Ele diz, ainda hoje, poucos satélites possuem componentes eletrônicos robustos para sobreviver ao cinturão de radiação. Aí ele diz que a humanidade nunca esteve tão mais de 300 milhas da superfície da Terra por causa disso. Bom, nós sabemos pela Terra bíblica que existe um domo, tá? Mas a ciência traduz essa realidade de modo diferente. Eles falam que existe esse tal de cinturão de Van Allen, tá? Eu não acredito nisso, que existe cinturão nenhum. O que existe é um domo de cristal temperado com umidade, como afirma Flávio Josefo em seu livro, A História dos Hebreus, e ali estão as estrelas, tá? É o firmamento, é o raquiá, um céu sólido, não tem nada de radiação. O nosso mundo é elétrico, o que existe é um eletromagnetismo, tá? Que faz tudo girar acima de nós. Mas aí a falsa ciência tem que dar outra explicação, não é, pessoal? Aí ele fala aqui agora do módulo lunar, tá? Ele diz que, com base no conhecimento atual, o nosso conhecimento aqui, o conhecimento da falsa ciência, com base no nosso conhecimento atual de que a gravidade da Lua é mais forte do que era percebida nos anos 60, o módulo lunar não teria sido poderoso o suficiente para superar a gravidade da Lua. Mas já mostramos até em outra plataforma, mostramos aí o vídeo do Neil Armstrong, que ele estava tentando voar no protótipo desse módulo lunar e que caiu. Não conseguiu controlar aqui na Terra. O módulo lunar, esse módulo lunar jamais foi testado realmente aqui na Terra, tá? Então só gente que não raciocina, que acredita que um treco desse poderia, dentro desse contexto da teoria deles, pousar em outro corpo celeste. A respeito dos astronautas e aquele teatrinho que eles fizeram dizendo que estavam na Lua, pulando, andando, tá? Ele diz aqui, ele chama os astronautas ou atornautas de marionetes humanos, porque enquanto você os observa andar ao redor, você pode ver rapidamente o sistema de cabos levantar seu peso uma fração de segundo antes de começarem a pular. Também a sua caminhada e marcha são consistentes com um sistema de cabos. E é isso que eles utilizaram, tá? Sistema de cabo. É só você analisar as filmagens Apollo friamente, sem estar tomado pela emoção da suposta conquista ou feito do ser humano no espaço. Aí ele fala aqui, conjuntos reutilizados. Em muitas fotos que afirmam estar, em muitas fotos que eles clamam, ou que eles afirmam estarem a quilômetros de distância na superfície lunar, você vai poder ver o mesmo plano de fundo em ângulos ligeiramente diferentes.
você vai poder ver o mesmo plano de fundo em ângulos ligeiramente diferentes. E isso tudo inalterado em escala ou arranjo. Então você vê o mesmo fundo, tá, pessoal? Isso é verdade. É só você perceber e analisar, como eu disse, friamente a questão. Aí ele diz aqui, ó, cortes orçamentários. Com os avanços tecnológicos e conhecimento, né, know-how, os avanços em tecnologia e know-how, ou como fazer conhecimento, o programa lunar foi encerrado muito antes das filmagens serem publicadas, analisadas e consideradas falsas. Mas que conveniente, não é mesmo? Então eles não dão ponto sem nó, tá, pessoal? Ele fala da associação da NASA com a Disney, tá? Tá aqui, que tudo foi pré-filmado, tá, pessoal? Dado que a porção real da superfície lunar era impraticável de ser alcançada, sequências filmadas foram, na verdade, pré-filmadas em um local da Comissão Atômica de Energia, localizada em Nevada, um som dos estúdios Walt Disney. E então, posteriormente, foi transmitido como sendo ao vivo. O pouso lunar da Apollo tinha que ser perfeito para as massas consumidoras. Aí aqui ele contesta a quarentena, que os astronautas foram postos em quarentena, tá, pessoal? E diz assim, ó, em seu retorno, entre aspas, retorno que eles nunca foram, os astronautas ou atornautas ficaram em quarentena por 2 semanas. Na verdade, isso ocorreu, tá, para que um interrogatório final fosse realizado antes que eles fossem apresentados aos olhos do público. Anos depois, Neil Armstrong era conhecido por sua aversão ao público quando falava sobre o assunto. Vocês podem ver, tá, entrevista. Você pode ver numa entrevista após o grande feito, você vê na cara dos caras, poxa. Aqueles caras foram ameaçados de morte. Eles foram ameaçados. Ameaçaram a família deles. Ó, se vocês contarem a verdade, tchauzinho, tá? Tenho certeza, porque uma cara daquela, quando o time de futebol da pessoa ganha um jogo difícil, ela comemora. Os caras foram na lua, ficaram com cara de tacho. Cara de quem tinha sido chamado a atenção por alguma coisa, tá? Agora vem aqui o alimento para pensar, o alimento para o pensamento, a sua análise. Então aí diz, ó, para pensar, para analisar. Literalmente alimento para o pensamento, que está escrito aí. Então ele diz, enquanto a NASA está engajada em muitas atividades nobres e empreendimentos científicos, e tem numerosos bem-intencionados lacaios trabalhando para eles, os principais jogadores conhecem um roteiro e propósito maior. Além disso, considere que as outras nações importantes conhecem e cooperam plenamente com o falso cenário de pouso na Lua. E é desse modo que eles enganam a humanidade. Muita gente pergunta assim, esse homem não foi à Lua? A Rússia, a União Soviética teria contestado, blá, 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 blá. Não, meu amigo, eles são amigos. Eles só jogam pro gado essa impressão de que são inimigos. É o mesmo que acontece hoje na política e que sempre aconteceu, tá? Eles se dizem inimigos uns dos outros, mas por trás eles sabem que existe um empreendimento muito maior que deve ser levado a efeito, que é a implementação do controle total através da nova ordem mundial. E eles ficam dizendo aí para o populacho, joga na mídia, que eles são inimigos uns dos outros. Não são, eles estão com o mesmo objetivo, tá? Não seja enganado por político. Depois vamos analisar mais temas sobre esse diagrama, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Se inscreva aqui no canal, tá? Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado.